Olá, queridas pessoas, como é que vocês estão? Eu desejo que muito bem. Vindo aqui hoje conversar com vocês sobre todas essas mudanças aí que estão acontecendo nas nossas vidas e como é que isso tem aí algum tipo de relação com as mudanças que estão acontecendo no céu, né? Então, como é que esses reflexos acontecem aí entre a nossa vida e esses movimentos no céu, já que nós, como parte da natureza terrena, percebemos essas alterações. Então, para começar, no intuito muito de ajudar vocês a passar por esses momentos aí com mais sabedoria, consciência, do que é que precisa ter atenção, sabe, nessas mudanças para fazer realmente esses movimentos de travessia que a gente precisa fazer, porque quando as mudanças se apresentam na nossa vida, a gente simplesmente precisa passar por elas, né? Então, passar com assertividade, com o mínimo mesmo de compreensão, ajuda a diminuir dores, a diminuir confusões, por exemplo, né? Então, eu quero trazer um marco ali do dia 12 de abril, que foi o final da retrogradação de Vênus, que é o planeta do amor, da dinâmica relacional. E aí também tem outro movimento que ela vai fazendo com base nisso, porque ela voltou tanto para trás, né? Nesse movimento de retrogradação que ela vem para Peixes, e quando ela terminou a retrogradação dela em Peixes, ela ainda voltou para Áries aí no final do mês. Então, por isso que no vídeo passado, inclusive assista aí o vídeo passado, onde eu falo sobre essas mudanças todas, né, na vida da gente nos relacionamentos amorosos. Cito também uma parte da dimensão profissional, como é que esse movimento de Vênus repercutiu. Então, para eu não precisar ficar me repetindo aqui, assista aí o vídeo passado para poder entender esse vai e volta de Vênus e por que repercute, né, em 6 meses aí na nossa vida. Então teve esse marco, né, que é importante. Logo depois, Marte, que estava também retrógrado, né, e aí depois ele vai, fica ainda ali em Câncer, que é um território, gente, desconfortável para Marte. Marte fala do que aí na nossa vida? Dos nossos esforços, sabe, gente? Onde a gente aplica esforço, aplica energia. Na fase adulta, isso simboliza muito, né, pra gente o trabalho, já que é ali dentro do nosso quadro de horas, do que a gente dedica atenção e energia, é a dimensão profissional, é o trabalho. Então, Marte, ele é muito significador disso, né, daquilo que a gente emprega, essa energia, esse esforço. E durante o tempo que ele teve em Câncer e retrógrado também, que dura aí, né, um movimento também que vai flertando aí com essa base de quase 6 meses de alguma forma, muitos esforços nossos foram mal empregados, né, como se realmente a gente estivesse empregando mal a nossa energia, seja por nós mesmos, né, tá ali querendo fazer meu mundo de coisa, seja por ser exigido também a aplicar mais esforço, mais trabalho em algo. E para um Marte, né, ele funcionar mal na nossa vida, é só a gente realmente estar empregando mal as energias nossas, né? E isso, sem dúvida, dá ali um efeito negativo, por exemplo, na nossa vitalidade, né? No nosso cotidiano. Então, eu tive, por exemplo, muitos consulentes aí de ascendente em Câncer, tá? De ascendente em outros signos também cardinais, como Áries, Libra, e também Capricórnio, que passaram os trechos mais complicados durante esse momento que Marte estava em Câncer. Isso porque é um signo desconfortável para ele, né? Ele é um soldadão ali da guerra, e aí quando ele chega em Câncer, essa coisa do conflito ameniza, né? Câncer é um signo lunar, então está muito associado às emoções. Então, por exemplo, quem não adoeceu, ou também quem adoeceu, pode ter acessado muita sobrecarga emocional, sabe, gente? Então, os desgastes, né, que acabou sendo envolvido aí, esforços mal empregados, geraram também sobrecargas emocionais. E aí, quando ele volta para Leão, dá uma amenizada, né, pelo menos nisso, pelo menos nos ajuda a reconhecer que esforços foram esses que foram mal empregados, onde é que a nossa energia, a partir disso, se dispersou. Perceber, por exemplo, pessoas que entraram no ciclo de adoecimento, como é que cuidava mais dessa saúde, né? Quando ele vai para Leão, por exemplo, ele chega no território de um signo que é regido pelo Sol. O Sol fala de vitalidade, fala de atenção. Então, por ele ter retrogradado, depois ido para Câncer novamente, que é o signo que ele tem desconforto, e ter voltado para Leão, traz pra gente aí uma luzinha de falar, empregou mal aqui sua energia, se esforçou demais aqui, né?
Então dá aquele movimento de onde a gente foi demais, né? Se excedeu aí, empregando mal as nossas energias. Então muitas pessoas, por exemplo, podem até, gente, ter rompido aí com trabalhos, né? Terem se demitido ou nesse período ter percebido que precisa se planejar para não estar mais nesse X trabalho aí que está se envolvendo. E isso é importante, né? Esse movimento aí de ruptura de alguma forma, se você avaliou, chegou nesse lugar que é preciso romper com algo que está te exigindo um esforço a mais, que está te sobrecarregando emocionalmente, né? Se você chegou nesse lugar nesses últimos 6 meses, é importante realmente que você se planeje para poder sair dessa situação, né? Marte, quando ele vem anunciando sobrecargas, a gente tem isso aí a curto prazo, algum efeito negativo, né, na nossa vida. Então é importante você refletir sobre isso, né? Leve algum tempo, se coloque prazos, né, para poder fazer movimentos de ruptura, movimentos de repensar como é que você está direcionando os seus esforços. Depois desse movimento marcial, ainda para falar sobre Marte aí, como ele interagiu muito com Vênus, quando Vênus estava em Áries, durante o tempo que ele estava aí fazendo esse movimento em Câncer, retrógrado, depois Marte, enfim, de alguma forma, eu acredito que ele também tenha ajudado aí a pensar que parte desses esforços, dessa energia mal direcionada, estavam indo para os nossos relacionamentos, né? Relacionamentos ali que talvez você estava tocando sozinha, né? Não estava ali tendo um envolvimento, né, da pessoa que precisa estar envolvida, fazendo esse relacionamento acontecer de alguma forma. Então, pode ter se identificado esse desequilíbrio, você ter chegado ao entendimento que precisava romper. Então, algumas pessoas romperam, por exemplo, nessa caminhada também, né? Então, depois de Marte, a gente tem no dia 25 de maio, Saturno, o planeta da disciplina, o planeta da estrutura, o planeta que nos coloca ali que a vida tem obstáculos, que denuncia os nossos medos, as nossas angústias. Entrou no território do conflito, da pressa, do impulso, que é Áries. E aí, eles dois não se bicam bem, gente. Não à toa, Saturno, como está em Áries, ele está ali numa condição de queda da sua natureza, né? Ele não consegue exercer essas funções aqui que eu fui dizendo, né? Que ele cumpre o papel aqui na nossa vida. Quando ele está em Áries, ele encontra algum grau de dificuldade para poder exercer essa natureza. Então, que para mim esse movimento de Saturno em Áries, que vai durar até 2028, diga-se de passagem, eu quero fazer um conteúdo só para a gente falar sobre ele, só para falar de Júpiter em Câncer também, em breve. Mas o que quer dizer, assim, né, que... Ó os carros, deixa eu fechar. Piriri. O que quer dizer, né, Saturno em Áries, que toda iniciativa nossa que tiver muito inconsistente vai ter problema para poder ir para frente, né, para poder criar força e continuar de alguma forma. Toda a disciplina, né, que tiver nos faltando nesse período vai ter um custo muito caro, por exemplo. Né? Então, tudo que tiver ali, gente, faltando consistência, faltando um mínimo de estruturação, um mínimo de reflexão para acontecer na vida, isso tende a declinar nesse período que Saturno estiver em Áries. Então, vale muito a ponderação, vale muito a reflexão sobre o que a gente for fazer, como a gente vai se organizar também para tocar iniciativas nesse período aí que ele estiver em Áries, né? Porque realmente, se nada tiver consistente, nada tiver uma estrutura, mesmo com uma base minimamente firme, vai tender a declinar, a cair realmente. E aí é que vem as angústias, é que vem os medos, né? Porque vem a frustração também. Então, desde o dia 25 de maio, por exemplo, eu fui muito procurada pelas minhas consulentes de forma emergencial, aí a partir do SOS Tarot, que é esse serviço SOS mesmo, né? Para poder lidar com medos que começaram a vir de partes da vida que estavam faltando algum tipo de consistência, né? Então, as diversas, né, áreas aí da vida, então a gente falou de diversos assuntos. Então, assim, é um trânsito que ele vai puxar uma responsa nossa e é importante que a gente convoque essa responsabilidade para a galera que está aí no caminho dos seus 30 anos, aí no final dos 27 e em diante. Provavelmente tem esse Saturno no mapa, então quer dizer que o retorno de Saturno, que é aí essa chegada até os 30, está muito permeado por esse movimento de Saturno em Áries.
Então vocês aí vão passar por um ciclo de amadurecimento, acredito eu, que bastante severo, assim, né? Severo no sentido de mais cobrança com disciplina, mais cobrança com planejamento, mais cobrança com estrutura mesmo, de estar estruturando a vida, e precisa amadurecer para poder estar bem aí depois dessa jornada dos 30. Então, para vocês, principalmente perante todo mundo, né, que não está nessas idades, vai ser mais puxado também no meu ponto de vista. E para poder passar por esse trânsito, sem dúvidas, tem duas palavras-chave para mim, que é a disciplina, né, o compromisso mesmo ali, e a ponderação, né, refletir mais sobre o que está sendo feito e tal, para você realmente não estar novamente, gente, empregando mal, né, a sua energia, a sua atenção de alguma forma e acabar se metendo nas coisas, né, porque o início é gostoso, é legal e depois não tem condição de tá dando realmente consistência para aquilo que você começou. E sem dúvida, até 2028, se você começar, né, se meter em várias coisas, começar várias iniciativas, a maioria delas, se não todas, vai declinar, né, vai cair, né, de alguma forma, e você vai ter dispersado a energia. Então, vale a pena, né, essas duas palavras-chave, disciplina e ponderação aí nesse período de Saturno em Áries. Aí a gente chega em Júpiter em Câncer, que é assim um trânsito que nós da astrologia estávamos assim orando aos céus para chegar logo, mas antes dele chegar em Júpiter, né, Júpiter chegar em Câncer, ele estava em Gêmeos. E em Gêmeos, nesses últimos períodos, né, que Júpiter estava nesse signo, a gente teve aí um grau de dispersão no nosso foco, né, no meu ponto de vista. Júpiter como aquele que abençoa, aquele que apresenta oportunidades, aquele que fala das alianças, tá, gente? Das alianças mais duradouras, consistentes de alguma forma na nossa vida, que tem vínculos mais profundos, né? Porque ele fala aí dessas alianças, então isso pode ser matrimônio, né? Casamento, isso pode ser as amizades também. Júpiter fala das leis, tá, gente? Também da formulação das leis, das regras de alguma forma, das leis, né? Então ele, quando chega em Gêmeos, isso tudo pode ter ficado disperso, né? Principalmente ali apresentado para a gente algumas oportunidades que surgiram nesse último período, né? Quase aí 2 anos, e a gente ter, tipo assim, se envolvido com todas as oportunidades, como se ela se apresentasse, né? Aí tá aí, sei lá, 3 portas e você abriu as 3. Porque às vezes a gente vai por esse movimento, né? Essas síndromezinhas de escassez, da falta, nos faz fazer movimentos muito afoitos em torno de oportunidades que podem realmente ir ali apresentando na nossa vida, principalmente se realmente a gente não teve muitas, né, oportunidades. E quando se aparece na nossa frente algumas, a gente quer pegar aquilo e acaba se envolvendo com tudo, e isso vai, obviamente, também dispersar, né? Dispersar foco, se você tinha um foco em algo, mas acabou se envolvendo em outras coisas que não eram tão o seu foco. E isso vai gerando ali, né, uma demanda de atenção, como se tudo chamasse sua atenção e você fosse pegando tudo. E aí isso gera um problema, né, porque você fica desfocado e às vezes não consegue dar a famosa consistência que eu estava falando agora há pouco para alguma coisa que tem que ser seu foco mesmo, seu direcionamento, né. Então esses quase 2 anos, do meu ponto de vista, dispersou um pouco, né, a gente de forma geral, assim, no que a gente queria, né, conquistar para nós de alguma forma, essas oportunidades que foram surgindo. Então quando ele vem para Câncer, para mim volta ao nosso foco do que é importante, do que nos faz nos mover, sabe, gente, diariamente, até a nível de emoção, do que nos faz bem emocionalmente, porque ele em Câncer, ele tá no signo lunar, né, a lua rege as nossas emoções. Então Júpiter em Câncer para mim traz também que, tipo assim, as oportunidades que nos afagarem emocionalmente, muito provavelmente vão ser as nossas melhores oportunidades. As bênçãos que vão aparecer, né, que nos afagam nesse sentido, também vai ser importante. Então é um trânsito para se aproveitar a nível de curar questões, sabe, que há tempos a gente está precisando curar. Se você voltar 12 anos atrás, aí você vai perceber como era a sua vida, né, nesse período, pegar os principais temas que estavam na sua vida 12 anos atrás e ver como é que eles estão hoje em dia. Então o Júpiter, ele olha assim, né, nesse tempo, nesse intervalo de tempo. Então perceber, por exemplo, que curas emocionais você está precisando ter nesse momento. Se você tem um ascendente em Peixes, você tem um ascendente em Câncer, um ascendente em Sagitário,
É importante olhar para a sua saúde, por exemplo, que curas você está precisando a nível também da sua saúde física, desse corpo físico. Então, olhar isso também, né? Tanto as suas iniciativas também. Então, esse Júpiter, ele passa também nessa dimensão de cura, né? Cura física e cura espiritual, né? Curas profundas. E essa cura sendo feita, gente, de uma forma acolhedora, não é nada que vem para exigir, mas algo que vem para acolher, sabe? Para nos colocar em um lugar de mais conforto. Esse trânsito também, ele tem seus desafios, né? Óbvio que nada é 100% bom, 100% ruim, né? Então, acho que esse movimento de Júpiter, inclusive, fala isso, né? Que em Gêmeos, quem achava que não tinha oportunidade, de repente apareceu várias, né? E aí o foco ficou destrambelhado, então tem essa contradição. Assim como o Júpiter em Câncer também vai ter aí seus desafios, né? Então ele, por exemplo, vai se bicar com o Saturno, né? Então vai ter seus desafios de encontro também aqui, seus excessos, né? Que precisam tomar cuidado quando estamos em movimentos que Júpiter está muito bem, por exemplo. A gente precisa cuidar disso, né? O fato dele estar em Câncer, ele está em exaltação, quer dizer que ele exalta a sua natureza, as suas qualidades. Então, coisas aí que a gente ainda vai ter desafio, mas é um movimento em si muito legal, sabe? De realmente nos ajudar a reagrupar energias dispersadas no último período, principalmente se você adoeceu, assim, fisicamente, estava muito sobrecarregada aí emocionalmente nesse último período, inclusive quando Marte estava em Câncer, né? Então, beleza, nesse sentido, gente, de reagrupamento, e eu quero falar mais depois de Júpiter e Saturno, em outro vídeo, mas nesse sentido de reagrupamento das energias, nós estamos nos aproximando do inverno. E aí, essas travessias, essas mudanças todas, elas são temas que a gente tem um foco maior, né? Quando tá chegando no inverno. Bom, por quê? Porque o inverno é a estação da natureza que nos impulsiona, né? Nos motiva à introspecção, nos motiva ao recolhimento. Assim como o sol se recolhe, a natureza se recolhe também. Isso vai, por exemplo, repercutir na nossa alimentação. Então, vocês podem já ter percebido que os alimentos estão um pouco insossos, né? Estão um pouco sem sabor, principalmente para quem compra em atacado. Por exemplo, eu também, aí eu compro em atacado, ainda bem essa oportunidade que eu tenho, amém. Mas já dá para sentir aí os alimentos um pouco, né, sem sabor, que realmente... Nesse trânsito aí do outono para o inverno, os alimentos eles ficam mais escassos, né? As colheitas começam a ficar menos fartas. Então até metade do outono se faz boas colheitas, depois disso não tanto, mesmo com agrotóxico, com tudo, né? Inclusive aí é que se sente mesmo o sabor ou não sabor das frutas, né? Nesse período, porque eu acho que deve usar mais agrotóxico, penso eu aqui, uma reflexão, não sei se é verdade, mas aqui fazendo uma especulação, né? Enfim... Então dá para sentir, por exemplo, até isso nos alimentos, logo esse recolhimento também da natureza, do próprio sol, interfere até mesmo na nossa disposição, sabe? Na disposição do dia a dia. Então isso pode repercutir na nossa saúde também, na nossa disposição de ir para o trabalho, porque o inverno ele puxa a gente para poder gastar o mínimo de energia, gastar apenas a energia que você tiver ali, que gastar e que direcionar para a sua sobrevivência. Então é um período que mexe muito com esse eixo da gente de sobrevivência, de pensar, por exemplo, nos vínculos, né? Que no verão estavam ali vários vínculos, mas no inverno não vem todos esses vínculos, né? Todas essas relações que a gente vai construindo de amizade, amorosas, enfim, o que seja, fica no inverno os vínculos mais profundos. Então você vai conseguir perceber quem é a amizade de verão e quem é a amizade do inverno. E eu digo a você que a amizade do inverno, no meu ponto de vista, é a que você tem que mais cuidar e mais querer zelar e nutrir para a sua vida, porque a amizade de inverno é aquela que você traz para casa, que você compartilha BO, sabe? Que tá ali para você, com você e você com essa pessoa também para o que der e vier, né? Então, se você, por exemplo, se perceber mais sozinha no inverno, muito provavelmente você precise revisar aí os vínculos que você está, né? Esses vínculos tão superficiais, por exemplo. Outro tema para se ter atenção também nessa travessia para o inverno é a própria escassez, né? Fui falando aqui dos alimentos e por a gente ficar mais recolhido também, né?
muitas pessoas que às vezes vivem de freela, né, que fazem outros trabalhos, pode ter esses trabalhos um pouco mais escassos nesse período. Então é bom nessa travessia até o inverno perceber como é que é a nossa renda, né? Ela pode ficar uma renda legal, uma renda estável, né? Para você aí que é autônomo, pensar autônoma também, pensar mais sobre isso, sobre essa grana sua, porque realmente a sensação é de maior escassez pelo recolhimento da natureza, principalmente. Então tudo se recolhe, porque a gente faz parte disso, né? A humanidade como um todo faz esse movimento. Então pensar nessa renda, né? Pensar em como é que você pode acessar atividades que te trazem energia como fontes de energia para você levar e conduzir o seu cotidiano durante o inverno, porque a gente não tem a mesma energia, né? Não dá para seguir da mesma forma que você estava sendo ali no verão, pelo contrário, pessoas que são muito exógenas, né, gente, muito voltadas para fora, encontram mais dificuldade de atravessar o inverno, né, porque precisa introspectar, precisa olhar para dentro. Então, olhar para dentro no sentido de procurar soluções, né, do que está ali passando. Olhar para fora nunca resolverá, independente de estação, no inverno menos ainda. Então, realmente é uma estação que ela culmina, tá? Ela vai ser assim um ponto ápice de todas essas mudanças que foram acontecendo aqui, né? Que eu fui dialogando com vocês. Culmina porque afunila nesse lugar do inverno. O inverno é aquele momento que você faz o balanço de tudo que aconteceu, né? É uma finalização de ciclo extrema para poder renascer, né? Na metade do inverno em diante a gente já começa a renascer, a sair um pouco do casulo, para poder chegar na primavera, ter aquele florescimento, né? Esbanjar, né? Enfim, a nossa manifestação de vida, vitalidade, de semear, né? Novas sementes, novas iniciativas. Mas para isso precisa passar pelo inverno, que é esse momento de acesso mais profundo a dores para algumas pessoas, a traumas, tá? Também tem algo também na subjetividade que nos chama para esse olhar mais interno, mais profundo nosso, sabe, gente? O inverno ele vai estimulando isso. Então, para fazer essas travessias, né, a minha principal dica é a observação da realidade que está ao seu redor e a autoobservação, como sendo assim as duas principais atividades que você pode fazer: se auto-observar para se perceber na realidade que você está envolvida, para perceber o que é que está doendo, o que é que precisa de mais atenção, né, com essas dores, e tratar aí durante o inverno, já que ele nos traz para acessar essa sabedoria interna, né, bem carta do eremita, eu diria aí, o inverno. Então é importante você fazer esse movimento de observação e auto-observação. A outra coisa que eu disse é ver que atividades, o que é que você pode fazer no seu dia a dia que te dá vitalidade, sabe? Porque o sol se recolhe, e o sol se recolhendo, né, por ser a vitalidade, por ser o doador de luz, a gente fica um pouco mais aí indisposta mesmo. Então, que tipo de atividades que pode estar no seu cotidiano, que te dá energia, que te estimula, né, a tocar a vida para frente, a tocar esse cotidiano? E também ter esse momento de recolhimento, cara. Isso aí precisa fazer, né? Que tem a ver com essa coisa da autoobservação. Porque sem recolhimento você vai viver fantasia, né? Você vai estar todo o tempo, né, do lado de fora, sempre sem se perceber. E quem não se percebe se perde, né? Essa é a síntese maior que eu cheguei na minha vida. Quem não se percebe se perde. E é importante se perceber, né? Tanto para estar melhor para você mesma, para estar melhor para as pessoas que você ama, para o mundo que você habita. Então, é isso, né? Minha reflexão sobre todos esses movimentos. Eles ainda repercutem, né? Júpiter em Câncer e Saturno em Áries ainda fica aí um tempo, né? Um até aí ano que vem, se eu não me engano, que é Júpiter em Câncer, acho que fica aí até o final do ano mesmo. Tem que ver as datas depois. E Saturno em Áries, que fica até 2028, ainda tem um movimento dele aí que vai rolar ainda no céu esse ano, mas aí depois a gente fala sobre isso. E aí, para finalizar esse vídeo, eu quero indicar aí 3 serviços, né, meus, gente, que eu acredito que podem ajudar vocês a fazer essas travessias de uma forma mais consciente, analisando realmente a realidade mesmo de vocês aí, a realidade astral, né, uma parte aqui desse servir. Então, primeiro, o serviço que eu quero indicar, primeiramente, são os meus planos de acompanhamento. Eu faço acompanhamentos anuais, semestrais, tá?
para as pessoas que estão precisando e que estão com grandes objetivos de vida, que está precisando fazer uma travessia com algum tipo de auxílio, né, de perceber os temas que precisam ser dados mais atenção. Então, esses acompanhamentos eu cruzo os oráculos que eu tenho aqui acesso, que eu tenho experiência adquirida a partir da prática, a partir dos estudos também, que é a astrologia e o tarô. Também tem dicas, né? Sempre dicas, orientações, são mais orientações do que dicas, porque é algo mais robusto mesmo. Orientações de cuidados que devem ser feitos, tanto práticos no cotidiano como espirituais também. Esses planos de acompanhamento, eles não estão disponíveis no meu link aí da bio, porque eu readequo também, dependendo da sua realidade, né, do quanto você quer ser acompanhada, até quando. A gente também conversa se esse acompanhamento é pertinente para você. Então, para fazer o acompanhamento, anteriormente a gente faz um bate-papo, uma conversa, eu e você, assim, para perceber se vale a pena mesmo. Esse acompanhamento, ele também é permeado aí por essa lógica das estações do ano. Então, perceber, né, que tipo de estação você está vivendo mais aí na sua vida, esse período, como é que pode usar a estação que estamos vivendo ao seu favor também. Então, é bem interessante os acompanhamentos. O segundo serviço é o mapa Espelho Celeste, em que a gente faz um balanço de todos esses movimentos que eu fui falando e como é que os próximos movimentos, né, os mais relevantes para você, e aí vai ser essa coisa do olhar para o mapa seu, ver o seu mapa, como é que isso aqui está repercutindo. Então é entender meio que o passado, o presente e o futuro mesmo, né, do que é que você vai precisar ter atenção. Então é uma boa bússola, o mapa Espelho Celeste, realmente para ver aí como é que está espelhando os movimentos do céu aí na sua vida, né? Perceber o que você está sentindo, as mudanças que ocorreram a partir de uma investigação que a gente faz. E o terceiro, que é o curso A Magia das Quatro Estações, para quem quer compreender um pouco mais como é que a dinâmica das estações do ano podem repercutir na nossa vida e como é que a gente pode aproveitar melhor essas estações a nosso favor, né? Esse ciclo de recolhimento, disposição, de quando lança um projeto, de quando é que vai ter iniciativas mais robustas e por aí vai. É uma ótima forma, né, de compreender como as estações do ano podem nos ajudar a organizar a nossa rotina de uma forma mais calma, de uma forma menos acelerada, mesmo que você tenha uma vida acelerada, né? Tem momentos para compreender esses movimentos, né, da nossa energia, como é que vai dialogando com as estações do ano, ajuda a gente a entender como é que vai conduzir a nossa rotina também. Então é mega importante. Esse curso, ele foi uma experiência, né? Ele foi síntese de uma experiência minha de 8 anos, experiência de práticas, de estudos de 8 anos, e aí eu fiz essa síntese, né? Logo, ele é um curso a partir do que eu vivi, do que eu compreendi aí das estações do ano e os estudos também que eu fui fazendo para entender como é que a humanidade, os povos de todo mundo também interagiam com elas. Então a gente conversa um pouco sobre isso lá também. Então é um curso bem legal. E aí eu tomei uma decisão com relação a ele, que foi deixar ele com acesso vitalício, né? O que acontece, né? Que é isso? É que quem acessar ele, o acesso é tipo assim, infinito. Porque eu achei que 2 anos só era pouco tempo para a pessoa aprender como é que as estações do ano, né, interagiam aí na nossa vida. E por isso que eu deixei ele vitalício, né? Para que as pessoas possam ter tempo de assentar como é que essas energias, né, das estações, essa magia aí repercute na vida e construir também a partir delas o seu próprio método, a sua própria forma de lidar com essa magia, né, esse poder das estações do ano que há muitos anos, né, milenarmente é reconhecido como momentos de organização da vida humana, né? Então, por vezes a gente joga fora assim esse conhecimento, mas é importante ter atenção, né? Exemplo das coisas que eu falei do inverno. Então é isso, quem tiver interesse de qualquer um dos 3, o Mapa Espelho Celeste, o curso A Magia das Quatro Estações está disponível no meu link da bio do Instagram, do perfil do Instagram, então é só entrar lá e acessar. Mas os planos de acompanhamento você precisa falar sem dúvida comigo para a gente poder marcar um momento e avaliar aí se esse acompanhamento é legal, é pertinente aí para você, tá bom? Então é isso, qualquer coisa falem comigo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida também, fala aí nos comentários, tá? Me fala se fez sentido aqui esses movimentos, se você se percebeu sobrecarregado nesse período, se teve ciclo de adoecimento,
se percebeu que nesses 2 anos aí você teve oportunidades e foi tentando agarrar tudo e agora tá toda sobrecarregada aí, envolvida em meio mundo de coisa. O que é que tá faltando estrutura, o que tá muito incipiente na sua vida, você precisa ter atenção até 2028. Então, algum dos temas, né? Fora a coisa das relações, que foi um panavoeiro, foi o que mais mexeu aí nesse período também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até breve, um abraço forte, fraterno e até mais. Muito obrigada pela sua atenção.